Glória a Jesus. Abrindo nossas Bíblias em Mateus capítulo 11, irmãos. O versículo 25, irmãos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Aqui Jesus diz: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser o quê, irmãos? Revelar. Então, Jesus ele fala de riquezas, preciosidades que foi entregue aos pequeninos e não aos sábios e instruídos, irmãos. Muitos seguem, né, sábios e instruídos, achando que eles têm alguma coisa de bom a oferecer. E muitas vezes eles só têm de si próprio, irmãos. Só de si próprio, mais nada. Mais nada, porque as riquezas do evangelho, as riquezas da salvação, da libertação, é dada aos pequeninos. E Jesus ele diz aqui, irmãos, que ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Por que ninguém conhece o Filho, irmãos, senão o Pai? Porque o Filho se revelou, o Filho se revelou, o Filho é a palavra, o Filho é a verdade. O Filho estava, irmãos, estava num lugar muito bom e se fez carne e habitou entre nós. A palavra se manifestou. E essa mesma palavra é a palavra que revela o Pai. Essa mesma palavra é a palavra que revela a verdade, irmãos, que estava oculta aos religiosos, estava oculta a todo aquele povo ali a quem Jesus veio. Então Jesus veio para um povo que já tinha um Deus, tinha um Senhor, e ele veio revelar o Pai. Então quer dizer, eles não conheciam o Pai. E depois ele vem dizendo algo muito importante aqui, ó, no versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então existem pessoas cansadas e oprimidas. Irmãos, cansadas do quê? É cansadas de trabalhar? É cansadas de pagar imposto? É cansadas de correr? De fazer caminhada? De jogar bola? Do que é, irmãos? Aqui o negócio é espiritual, irmãos. É espiritual. Existem pessoas cansadas e oprimidas, oprimidas por demônios, oprimidas pelo pecado, pelo erro, pelo engano, pela mentira, pela ausência da verdade, irmãos. E aí diz aqui, ó, ele fala: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 29, que não é menos importante, irmãos. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para o quê, irmãos? Para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então existe um fardo pesado que as pessoas carregam. E esse fardo pesado, ela acaba atacando quem, irmãos? A alma da pessoa. Né? O ser humano tem alma, corpo, espírito, e a alma ela é atingida. A alma ela fica cansada. A alma ela fica, irmãos, ela fica numa situação muito difícil, a alma do ser humano. E se nós não tomarmos cuidado, a nossa também. Então, Jesus vem ensinando: olha, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então existe um fardo pesado, um fardo leve, um jugo que não é nada suave, mas um jugo que é suave. Irmãos, é muito bom você caminhar com aquele que te ajuda, não é? É muito bom você caminhar com aquele que te ajuda. Imagine você caminhando com aquele que quer te trapacear em todo o tempo, aquele que quer te atrapalhar em todo o tempo, aquele que lança tropeço contra a sua vida, aquele que arma cilada para você. Imagine como seria, irmãos. Os irmãos conseguem imaginar? Por um curto período de tempo, como seria isso? Irmãos, é a nossa realidade antes. É como nós andávamos. Nós servíamos a um Senhor que lançava tropeço contra nossas vidas, armava cilada para nós, e nós servíamos. A palavra fala em Efésios capítulo 2. Nós éramos por natureza filhos da ira, servíamos ao Deus desse século aqui, irmãos, o príncipe desse mundo. Então, existe um Senhor que se passa pelo Deus verdadeiro e que ele põe um fardo pesado sobre as pessoas, um jugo que não é nada suave, e as pessoas seguem após ele. E nós conhecemos muito bem pelo Evangelho, irmãos, que seguir após ele é muito simples, é o curso do mundo. O curso do mundo conduz pessoas para o abismo. O curso do mundo. Existe um príncipe desse mundo que é dono desse curso,
que é dono desse caminho, esse caminho que conduz à perdição, essa porta larga, esse caminho espaçoso. E aí a pessoa fala assim: ah, não, mas eu estou na igreja, está na porta larga. Ah, eu estou na igreja, está no caminho espaçoso. Por quê? Porque não luta contra o pecado, não luta contra a mentira, não luta contra o erro, não luta contra a corrupção. Está na corrupção, está no pecado, está no erro, está no engano, está na mentira, está na porta larga, está no caminho espaçoso. Está servindo Deus esse século dentro da igreja. Alguém duvida disso, irmãos? O próprio Evangelho vem nos ensinando isso. O Novo Testamento vem ensinando isso. Jesus diz: muitos me dirão naquele dia, Mateus 7, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Quem faz isso, irmãos? Quem faz isso? É a pessoa do mundo? É a pessoa que está no mundo, com os dois pés no mundo e fala assim: eu não quero saber de religião, não quero saber de igreja. É esse que faz, irmãos? É esse que fala em nome de Jesus? É esse que expulsa demônio? É esse que faz sinais e prodígios? Lógico que não. São os que estão dentro da igreja, que fazem tudo isso. E vai ser dito para eles: não conheço vocês. Apartem de mim, vocês que praticam as próprias vontades. Apartem de mim, vocês que têm uma alma carregada de muita coisa. Vocês que carregaram um fardo pesado uma vida inteira. Vocês que tiveram um jugo sobre a vida de vocês que não é nada suave. Eu ofereci um fardo leve, eu ofereci um jugo suave, e vocês não quiseram. Isso eu estou dizendo, tá, irmãos? Estou ilustrando o negócio aí, porque não vai haver isso. Jesus não vai falar isso. Quem crê nele vai ser salvo, né, irmãos? Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então isso é uma realidade, irmãos. Então, nós temos uma alma, e a nossa alma ela tem que estar, irmãos, tranquila. A nossa alma tem que estar em paz. Por quê? Porque é ali que as coisas acontecem. É ali. Quando você vê uma pessoa atribulada, você vê uma pessoa com uma situação terrível, irmãos, pode ter certeza que a alma dela está sobrecarregada, a alma dela está perturbada, e ela precisa de descanso para a alma dela. E quando Jesus fala: aprendei de mim, é aprender do quê? Aprender da minha palavra. Aprender aquilo que eu ensino, aquilo que eu vivi, mostrei para vocês, o exemplo que eu dei para vocês. Eu dei exemplo para vocês em tudo. Então Jesus nos dá o exemplo de caminhada, irmãos, como ele caminhou. Os discípulos foram buscar comida para ele, lá em João 4. A mulher samaritana, meio-dia, a mulher tirando água do poço, e os discípulos foram comprar comida. O discípulo volta com a comida e falou para ele: come. Ele falou assim: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. Então, quem faz isso, irmãos, tem uma alma tranquila. Jesus tinha. Ele estava tranquilo, ele estava em paz. Ele foi para a cruz e ele teve a disposição ali de falar: não impute a eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. Ele entendeu tudo isso na maior aflição. No momento de aflição, ele entendeu isso. Estevão estava com a alma em paz. Por quê? Estava confessando Jesus. E ele foi apedrejado. E ele falou: não impute a eles esse pecado. Perdoa eles. Então ele conseguiu isso, irmãos. E é o que nós temos que conseguir também em meio às lutas que enfrentamos. Muitas vezes, quando alguém chega para você e fala assim: e aí, como é que tá as coisas? Aí você fala assim: tá tudo bem, graças a Deus. A impressão que dá, irmãos, é que você é um falso. Porque está acontecendo um monte de coisa na sua vida, um monte de luta, um monte de tribulação, um monte de coisa, e você fala para a pessoa: está tudo bem, graças a Deus. Eu sou assim. Por quê, irmãos? Porque eu sou falso? Não. É porque está tudo sob controle. Está tudo dentro daquilo que Jesus me disse. Está tudo dentro do que ele já deixou escrito para nós. No mundo nós teríamos aflições, era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Aquele que busca ter bom ânimo, a alma dele vai estar tranquila, irmãos. Aquele que busca murmurar, reclamar, aquele que busca jogar a culpa nos outros, achar um culpado para os problemas dele, irmãos, esse daí vai estar com a alma perturbada o tempo todo. Então, temos que pensar positivo, irmãos. Temos que pensar que nada está acontecendo que está fora da realidade cristã, que está fora da realidade do cristão. O cristão ele tem uma realidade. Qual é a realidade do cristão? É lutar. A realidade dele, ele está numa guerra, ele está numa batalha. Ele vai ter que enfrentar essa guerra usando armas carnais. É isso, irmãos? Não, jamais. Armas espirituais. E para isso a palavra também nos ensina, irmãos, a usar de armas espirituais para uma batalha que é espiritual. Imagine que o mundo está numa batalha espiritual e luta com armas carnais. Tem chance, irmãos? A alma vai estar perturbada mais e mais e mais,
e pronto, e as tragédias acontecem. Acontece, irmãos. Não tem jeito, não tem para onde correr. Essa é uma realidade, irmãos. Essa é uma realidade. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, Gálatas, capítulo 5, irmãos. O versículo 16. Aqui vai falar da batalha do homem, né, irmãos? A batalha espiritual. De uma batalha espiritual, uma luta, uma guerra travada dentro de nós, irmãos. Dentro. E essa guerra aqui, essa batalha, ela existe. Para mim, existe para os irmãos e não tem como fugir disso, irmãos. Não tem como fugir disso. É impossível fugir disso. Aquele que quer fugir disso, ele vai se afastar de Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele não vai ser aperfeiçoado, ele não quer uma batalha, ele não quer uma guerra. Tem pessoas que fogem da guerra, irmãos. Foge da guerra, não quer guerra. Jesus disse: não cuideis que vim trazer paz ao mundo, não vim trazer paz, mas vim trazer o quê, irmãos? Espada, dissensão, irmãos, dissensão. Ah, então quer dizer que Jesus ele veio trazer discórdia. Então quer dizer que Jesus ele é o Deus do rebuliço. Lógico que não, irmãos. Pelo contrário, ele é contra o rebuliço, ele é contra a discórdia. Mas ele é a favor daquele que confessa o nome dele, custe o que custar, irmãos. Ele é a favor daquele que nega-se a si mesmo. Ele é a favor daquele que batalha pela fé, aquele que não faz barganha da sua fé com nada, aquele que é firme. Ele é a favor desse. Então o Deus do rebuliço está dentro das igrejas aí que serve ao diabo, que serve a Satanás, irmãos, que serve a Jeová. Esses daí sim, tem o Deus do rebuliço na vida deles. E aquele devorador lá de Malaquias capítulo 3, está na vida deles também, eles dando dízimo ou não dando dízimo. Porque só quem pode, irmãos, quem tem poder para expulsar o espírito devorador é Jesus. Só aquele que tem o poder de expulsar, exterminar o espírito do rebuliço é Jesus, não tem outro. Então as pessoas invocam demônios para a vida delas, achando que os demônios vão defender elas das outras pessoas. Como se a batalha nossa fosse carnal, fosse contra pessoas. Acha que Jesus, o único Deus verdadeiro e a vida eterna, vai tomar as dores dela e vai partir para cima das pessoas. Para as pessoas se prostrar diante dela, para as pessoas se arrependerem do mal que fez para ela e exaltar elas. Irmãos, na verdade não. Na verdade, o único interesse de Jesus é que essa pessoa venha se arrepender verdadeiramente. Se arrepender verdadeiramente. E Jesus vem ensinando para o cristão, sofre o dano. O dano é por sua conta. E se ela se converter, glória a Jesus, ganhou uma alma. Ganhou uma alma. Por quê, irmãos? Quando nós sofremos o dano, nós crescemos. E aí diz aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da onde, irmãos? Da lei. Então, irmãos, as pessoas que estão debaixo da lei, elas andam no quê? Na carne. Elas andam na carne. Elas fazem a vontade da carne e dos pensamentos. Elas andam conforme o desejo delas. Ah, eu acho que isso é certo, eu vou fazer, pronto, acabou. É o que as pessoas fazem. E aí Jesus fala assim: eu não conheço vocês, nunca conheci. Apartem de mim, vós que praticais a iniquidade, vontade própria, que andam na carne, que estão debaixo da lei, que estão debaixo da lei. Então, irmãos, muitos que dizem que servem a Jesus, dizem que estão passando adiante a palavra de Jesus, está debaixo da lei, está debaixo de maldição, está debaixo de pecado, está andando segundo as próprias vontades, segundo os próprios desejos, e vai se perder e vai arrastar pessoas com ele. Assim como Lúcifer arrastou a terça parte dos anjos, irmãos, um terço dos anjos, ele arrastou com ele. Por quê? Porque ele mostrou aí uma autoridade, os anjos se alegraram com aquilo, convenceu eles e se caíram. E estão aí, no mundo aí, irmãos, enganam as pessoas. Existem ministros de Cristo, e existem ministros também, irmãos, do erro, do engano, ministros de Satanás, aqui nesse mundo. Isso é uma realidade. Versículo 19, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. E aí vem uma sequência aqui, irmãos, de situações
né? Situações que não está muito longe da vida dos crentes, né, irmãos? Porque crente até o diabo é, né, irmãos? Crente até o diabo é. Agora a pessoa dizer eu sou cristão é aquele que segue após Cristo. É bem diferente, irmãos. É bem diferente. Quem daqui não conhece crentes que estão nessa situação? Olha só, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, prostituição. Dentro das igrejas aí está cheio de prostituição. Cheio de prostituição. Cheio, irmãos, cheio. Impureza, ó, impureza. Quem que luta contra a impureza? Quem que luta contra? Tem muitos aí que se entregam à impureza. Lascívia, idolatria. Irmãos, idolatria. Avareza é idolatria. A gente vê as pessoas loucas, loucas atrás de dinheiro. E não é porque. Ó, irmãos, e faz de tudo pelo dinheiro. E amam as riquezas, amam glória, amam dinheiro. E segura e não quer. Olha, irmãos, é terrível. Tem demais isso aí. Demais, demais, demais. Demais. Feitiçarias. Irmãos, feitiçarias. Está dentro das igrejas, as feitiçarias. É muita feitiçaria, é muita coisa. É muita coisa que para o crente é normal, irmãos. Normal. Aí Jesus ele vem ensinando, ó, sai de tudo isso. Sai de tudo isso. Sai dessas coisas. E aí vem emulações, iras, pelejas, inimizades, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, bebedice, irmãos. O povo está na igreja, está bebendo, irmãos. Está bebendo. E aí ele fala assim, não, eu tomo só um vinho, eu tomo só, tá, hoje. Amanhã toma um porre e ninguém nem fica sabendo. Porque a mulher não conta e ninguém fica sabendo e toma o porre. Tem demais isso aí, irmãos. Demais, demais, demais. Bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que vivem nessas práticas, irmãos. Porque a pessoa, se é um pinguço, tranquilo, irmãos, tranquilo, ele tem chance de se converter a Cristo, ir largando a bebida, e chega uma hora ele está bem. Chega uma hora ele já largou, ele está servindo a Jesus, ele está lutando, tá. Prostituto, adúltero, adúltera, sem problema nenhum. Jesus está pronto para receber qualquer um, irmãos. Desde que haja o quê? Arrependimento. Desde que haja mudança, desde que haja dedicação, que haja, irmãos, uma boa consciência para com Deus, né, irmãos? Aí, versículo 22, ó. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, irmãos, domínio próprio. Irmãos, quem busca por isso vai ter uma alma tranquila. Quem busca por isso vai estar sossegado, vai conseguir vencer, vai conseguir lutar, irmãos, com armas espirituais, vai conseguir andar no espírito, vai conseguir engrandecer o nome de Jesus. As lutas vão vir? Vão vir, mas vão passar. As tempestades vão passar, irmãos. Vai passar a tempestade. Os ventos fortes vão soprar, mas vai conseguir vencer. Eu olho para a igreja e às vezes eu fico pensando, né, irmãos, o tanto de tribulação que nós enfrentamos e nós estamos de pé, irmãos. Isso é uma amostra muito clara do poder de Deus, né? Porque se nós olharmos para nós mesmos, que poder que nós temos? Nenhum, né? Mas se a gente pensar, né, não vamos pôr em 2 décadas, não. Vamos pôr em 5 anos, né? O tanto de luta que nós enfrentamos em 5 anos, irmãos. É muita luta, é muita tribulação. E estamos de pé, estamos lutando, estamos guerreando com armas espirituais, irmãos. Estamos vencendo o maligno. Estamos vencendo. Isso é muito bom. É muito bom. E aí, sem contar as lutas que nós enfrentamos individualmente. Cada um com a sua vida, irmãos. Cada um na sua casa. Cada um no seu trabalho. Cada um enfrenta suas lutas, suas guerras. E aí, a forma de vencer é essa, irmãos. É pelo poder de Deus. Aí diz aqui, ó. Versículo 23, ó. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, olha só, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória,
irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, irmãos, contra o fruto do Espírito, essas coisas que compõem o fruto do Espírito, não há lei. Não há lei contra isso, irmãos. É algo que o ser humano ele pode buscar. Ele é derramado uma graça sobre a vida dele para ele buscar pelo fruto do Espírito, buscar por essas coisas. Não vai ter uma lei, não vai ter um jugo pesado sobre ele, um fardo pesado, não vai ter. Ele tem um jugo suave, tem um fardo leve para buscar isso a cada dia e progredir, irmãos, progredir na caminhada. É como numa guerra mesmo. É como numa guerra, você vai progredindo e você vai ganhando campo e você vai vencendo, irmãos. Vai vencendo. Quando chega aqui, quando pensa que não, você chegou no fim da sua vida terrena. Você chegou no fim da sua vida aqui nesse mundo caído, esse mundo que não presta, que tem uma aparência boa para aqueles que têm olhos carnais, aqueles que não enxergam espiritualmente. Porque aqueles que enxergam espiritualmente vê com os olhos carnais tudo maravilhoso, mas entende que nada presta. Entende que tudo é passageiro. Entende que diante da eternidade, isso não é nada, irmãos. Diante do poder de Deus, quem é? Quem são aqueles que têm poder aqui no mundo? Quem são? Quem são aqueles que têm poder aqui no mundo diante do poder de Deus? Quem é, irmãos? Quem é o inimigo perto do poder de Deus? Agora, quem somos nós? Sem o poder de Deus diante do inimigo, irmãos? Nós não somos nada, não somos ninguém. Não somos nada, irmãos. Ele dá um sopro e nós caímos. Por isso que a palavra fala que nós somos como vasos de barro. Vaso de barro. Porque o vaso de barro caiu, quebrou. Mas temos uma preciosidade dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então imagine o Espírito Santo dentro de um vaso de barro. Como que nós cuidamos disso, irmãos? Imagine as riquezas do Evangelho dentro de nós, para nos sustentar e para que nós levemos essa palavra adiante e as pessoas se convertam. As pessoas sarem. As pessoas, elas, de um fardo pesado, passam a ter um fardo leve. De um jugo que não é suave, um jugo suave. Mas, o que o apóstolo Paulo vem ensinando aqui, irmãos, que os que são de Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Onde estão as paixões, irmãos? Onde estão as paixões? A nossa alma, ela lida com tudo isso. A nossa alma, ela pode lidar com todas essas coisas, irmãos. Uma paixão brotou. E aí, como que a alma vai se virar com isso? Se nós andarmos no Espírito, irmãos, estamos bem. Se nós não andarmos no Espírito, a nossa alma ela vai se inchar de todas essas coisas, irmãos. E vamos ficar perturbados. Assim como o mundo é perturbado. O mundo é perturbado, irmãos. Versículo 25, ó. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Cobiça, né, irmãos? A cobiça é terrível. A cobiça é terrível, irmãos. Lucas, capítulo 12, irmãos. Aqui vai mostrar um cidadão, irmãos. Vai mostrar um cidadão que ele estava preocupado somente com as coisas dessa vida. Estava preocupado somente com as coisas terrenas. Ele queria descanso para a alma dele. Ele queria descanso para a alma dele, só que esse cidadão aqui, ele não tem Jesus. Esse cidadão, ele não quis um fardo leve, não quis um jugo suave. Está aqui a parábola do rico insensato, irmãos. Lucas capítulo 12, versículo 13. Diz assim: E disse-lhe um da multidão para Jesus, né? Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Irmãos, o pedido desse cidadão aqui foi bom ou foi um pedido ruim, irmãos? Se ele tinha um irmão, ele tinha uma herança, ele queria que o irmão repartisse com ele a herança. Ele está certo ou está errado, irmãos? A princípio ele está certo. A princípio ele está certo. O irmão não queria dividir com ele a herança. Ele está falando, mestre, diz a meu irmão, que já que o senhor tem autoridade, já que o senhor não é uma pessoa comum, já que todos estão aqui te ouvindo, todos creem naquilo que você fala, então fala para o meu irmão dividir comigo a herança. Versículo 14. Mas ele lhes disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então Jesus deixa claro, irmãos, que a missão dele aqui era muito mais excelente do que isso. É muito além das coisas terrenas, das dificuldades terrenas, irmãos. Então ele não está se importando muito com isso, não. Ah, eu fui trapaceado. Jesus, toma as minhas dores.
Ele pode simplesmente olhar para mim e falar assim: ô homem, quem me pôs a mim por tomar as dores dos homens? Não, não estou para isso não. Te trapacear, ora por ele. Ora por ele para que ele venha se arrepender e venha se converter e venha se salvar. Entendeu, irmãos? Então, muitas vezes, ó, a gente tem uma dificuldade aí nessa vida, e a gente leva dificuldades diante de Deus achando que para ele também é importante. E, na verdade, aquilo é importante só para nós. Aquilo é importante somente para a nossa vida terrena. Quando a palavra, ela vem nos ensinando ao quê, irmãos? A nos aproximar cada vez mais de Deus, a nos unir a Deus. O diabo lança um tropeço, e aí Jesus olha para isso e fala assim: olha, que coisa. O meu servo, ele vai vencer pelo poder que eu derramei sobre a vida dele, pelo Espírito Santo que eu derramei sobre a vida dele, e ele vai se aproximar mais de mim agora, porque ele vai orar. Ele vai orar, ele vai cumprir aquilo que eu ensinei. E aí, quando não, o cristão fala assim: ô Senhor, afaste de mim esse cálice aí, ó, tira, toma minhas dores, entra nessa luta, entra nessa briga. E muitos fazem isso, irmãos. Muitos fazem isso. E quando na verdade nós sabemos muito bem o que fazer, irmãos. Foi trapaceado? Então evita ser trapaceado daqui para frente, toma cuidado como anda nesse mundo, que esse mundo é do maligno, e ora por aquela pessoa que trapaceou, para que não venha mais trapacear ninguém, e para que venha se converter, que é muito melhor, irmãos. É muito melhor. Mas aí, ó, ele vem dizendo aqui, ó, versículo 15. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Irmãos, não é isso que as pessoas querem? Salomão, o homem mais inteligente, o homem mais sábio, o homem mais, irmãos, é o maior de todos em sabedoria, Salomão, para Jeová. Porque para Jesus, João Batista era mais sábio que ele, e para Jesus, cada um dos irmãos é mais sábio que João Batista. Olha que coisa, irmãos. Aí eu pergunto: quem é Salomão perto dos irmãos? Quem é? Diante da sabedoria que os irmãos têm, quem é Salomão? Quem é Salomão? Mas para muitos, Salomão é um homem sábio. Sábio segundo o mundo. Não tinha Espírito Santo, não sabia nada, nada, espiritualmente dizendo, irmãos. Comparando com as pessoas desse mundo, era um depressivo. Um depressivo. Estava em depressão porque não cria mais em nada, não acreditava mais em nada, não acreditava na própria vida, não acreditava mais em nada. Então tinha sinais lá de depressão, de crise de ansiedade, mas tudo um monte de coisa que as pessoas têm. Tudo isso ele tinha. O homem mais sábio. Prostituto, como o cooperador Denis disse, né? O pai dele foi impedido de construir um templo porque é para Deus, porque era sanguinário, e ele foi permitido ser um prostituto, adúltero, foi permitiu, pode fazer sim. E aí, irmãos, diz aqui, ó, versículo 20, ó. Vou ler o 19 de novo, irmãos, ó. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Versículo 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo vem falando lá em Apocalipse, no capítulo 3, para a igreja de Laodiceia, né, irmãos? Ela vem dizendo lá, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo. E o que mais, irmãos? Vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então, eu quero ser rico diante de Deus, vou buscar as riquezas de Deus, irmãos. Vou buscar ouro provado no fogo, quer dizer, a minha fé, ela vai ser provada e tem que ser aprovada mesmo. Vestes tem que ser branca, para eu me vestir, para não aparecer a vergonha da nudez. Irmãos, vai ser rico para com Deus. Mas aquele que busca ter a sua alma em folga, em descanso, com as coisas dessa vida,
Sem condições. Sem condições, irmãos. Temos que parar para pensar. O que existe mais no mundo? Pessoas ricas ou pessoas pobres? É muito mais pobre. Agora, as pessoas querem competir? As pessoas querem buscar riqueza? Vai lá, tenta sorte. O que mais tem nesse mundo? Uma pessoa com 80 anos. Não vou nem por 80, é muito. Uma pessoa com 70 anos, com muita saúde ou com pouca saúde? Irmãos, o que tem mais? Pouca saúde. Pouca saúde. Quer tentar sorte? Sem Jesus? Vai lá, vai buscar. Vai lá. A glória desse mundo? Irmãos, esse mundo é caído, esse mundo aqui não presta. É só para quem quer ser enganado mesmo. É só para quem quer ser enganado. Se eu quero ter a minha alma em paz, irmãos, se eu quero descanso para a minha alma, só tem uma chance. É buscar pelas coisas espirituais. É buscar pelas coisas espirituais. Ah, mas o irmão, a irmã não tem sentimento. Onde já se viu? É muito duro, é muito. Irmãos, não é questão disso. Não é questão de não ter sentimento. Não é questão de ser duro. É questão de ser realista diante de uma palavra que é verdadeira e diante do mundo que é caído e diante do engano, do erro, da corrupção dessa vida, irmãos. É a realidade nossa. É a realidade. O que nós temos que buscar, o que nós temos que fazer. Com o que nós temos que entrar em luta? Com o que nós temos que entrar em guerra, em batalha? Nós já estamos numa guerra. E essa guerra exige armas espirituais. Como que eu, cristão, servindo a Jesus, andando após Jesus, seguindo após Jesus, diante de uma palavra que fala que eu tenho que crucificar minha carne, minhas paixões, meus desejos, quer dizer, eu tenho que limpar a minha alma de tudo isso, e aí eu vou buscar por isso, para poder me revestir com a armadura do diabo, irmãos. É o que muitos fazem. As pessoas se revestem com a armadura do diabo. As pessoas, irmãos, elas medem força com todo mundo. Elas ficam medindo força com pessoas. E a nossa luta é contra demônios, não é contra pessoas, não. Irmãos, a nossa natureza não é terrena mais. A nossa natureza é espiritual. A nossa cidade é celestial, a nossa cidade não é terrena. O mesmo que deixou fazer um templo para ele é o que impõe para as pessoas que elas também busquem um templo nesse mundo, as coisas desse mundo. E na verdade não. Na verdade Jesus vem falando o contrário. Fala assim, ó, usa desse mundo sem abusar, é o que o Evangelho nos mostra, Novo Testamento. Usa desse mundo sem abusar. Aqueles que são casados é como se não se fosse. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que nós não podemos estar presos às coisas que passam, coisas que são passageiras. Não podemos pôr em primeiro plano, em primeiro lugar. Jesus tem que estar em primeiro lugar. As coisas do alto têm que estar em primeiro lugar. Para quê? Para que a nossa alma tenha descanso, irmãos. Aí, Efésios, capítulo 6. Vamos para lá. A gente vê no mundo aí, irmão, a baderna que é. No mundo, a mulher tá feia, o cara troca a mulher por outra, que ele acha mais bonita. A mulher tá bonita, ele tem ciúme da mulher que tá bonita, mata a mulher porque ela tá bonita. Não é assim, irmãos? Não é desse jeito? Não é dessa forma? Se o homem é gordo, barrigudo, a mulher muitas vezes não está contente com ele, arruma outro mais esbelte. Aí quando o homem se cuida, tá bonito, aí a mulher tem ciúme dele, não deixa ele fazer mais nada porque tem ciúme dele. Aí escraviza o cidadão. Não é assim dessa forma? É assim que funciona, irmãos. É desse jeito que funciona. Então a alma do ser humano está sobrecarregada. Está terrível. Aí diz aqui, ó, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde, irmãos? Nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Irmão, muitas vezes, né, nós podemos pensar assim, né? Mas todos os dias são maus. Nós vivemos dias maus, vivemos dias trabalhosos. Mas nós temos que entendermos que existe uma graça derramada sobre nossas vidas para podermos enfrentar as coisas. Mas o dia mau, ele vem para mim, ele vem para os irmãos, ele vem para todos nós. Constantemente o dia mau, ele surge. O dia mau, irmãos, é aquele dia em que você tem que estar preparado para enfrentar. Se você não estiver preparado para enfrentar o dia mau,
você vai dar 2, 3, 4, 5 passos para trás. Você vai cair e vai ter que se levantar. Se você não se levantar, você vai ficar caído. Então o dia mau, ele vem. E nós temos que buscar nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que ter uma mente, irmãos, uma mente preparada. Temos que ter, irmãos. O mundo diz, né? O mundo fala que tem que ter o psicológico bom, né? É a mente de Cristo, irmãos, preparado. Para quê? Para enfrentar o dia mau. Para enfrentar as circunstâncias que vêm. Porque o diabo, diz aqui, ó, ele arma ciladas, irmão, cilada contra nós. Versículo 13, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, a palavra diz que existe um Senhor. Está lá em Salmo 7, né? Ele aparelhou o arco, ele preparou as flechas, as armas. Está contra nós, irmãos. Contra nós. Ele aparelhou os dardos inflamados. O Senhor preparou. Que Senhor é esse, irmãos? Aqui, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz que é o maligno que lança esses dardos contra nós. E a única coisa que apaga esses dardos é o escudo da fé, é o entendimento, irmãos, a vivência do evangelho é o que apaga esses dardos. Então Jesus veio para salvar cada um de nós dos dardos que o Senhor, lá do Antigo Testamento, lançou contra nós e lança em todo o tempo. Lança em todo o tempo, irmãos. Lança em todo o tempo. Diz aqui, ó, versículo 16 de novo, ó, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Por quê, irmãos? Por todos os santos, é por todos os irmãos. Versículo 19, ó. E ele diz: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, quem mais pregou a palavra em cadeias, em prisão, foi o apóstolo Paulo, né, irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele chegou, irmãos, onde ninguém chegou, com a palavra. Mas de que forma ele chegou onde ninguém chegou com a palavra? A gente vê muitas igrejas aí entrando nas penitenciárias, nos presídios, né? Entrando nos hospitais e falando da palavra, irmãos. Tem muita gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. Mas o apóstolo Paulo não. Ele teve que ir preso para pregar a palavra. Ele teve que chegar diante das autoridades como preso, como ninguém. E chegando ali, ele confessou Jesus, irmãos. Confessou Jesus. Ele não se importou se ele ia ficar mais tempo preso, se não ia, se iam matar ele, se não iam. Ele fez isso. Ele fez tudo isso. Ele já chegou a quase ser morto, apedrejado, e ele não se importou com nada, irmãos. Ele seguiu confessando Jesus. São os exemplos que nós temos. São os exemplos que nós temos. As pessoas, elas buscam exemplo em tudo que é lugar aí, irmãos. Até na filosofia o povo procura exemplos aí, tem os crentes, né, irmãos? Os crentes. E procure em muitos lugares aí os exemplos. Irmãos, o nosso exemplo e único exemplo, irmãos, o único exemplo é Jesus, imbatível, incontaminável, que não tem, irmãos, não tem o que se dizer, é Jesus. Aí tem os apóstolos, aí tem nós, os irmãos, uns aos outros. Temos muitos exemplos. Temos exemplos de irmãos que venceram batalhas, guerras, pelejas. Temos exemplo dos apóstolos que venceram. Mas em todos nós, irmãos, em todos nós pode-se achar defeito. Mas em Jesus não. Em Jesus não tem defeito. Então ninguém tem o porquê, irmãos. Ninguém tem o porquê. Ninguém tem o motivo de sair da palavra que é verdadeira. De se afastar de Jesus que é verdadeiro. Então, Jesus, ele é espetacular, irmãos. É maravilhoso. Nós temos que nos alegrar todos os dias por servir a Jesus. E mortificar a carne, irmãos. Mortificar a carne com as suas paixões e concupiscências,
Irmãos, isso aí tá inerente ao cristão. Isso aí tá ligado ao caminho que o cristão percorre. Não tem como ser diferente. Porque se a gente deixar a nossa carne falarmos, a gente vai lutar contra pessoas. A gente vai viver lutando contra pessoas. A gente vai estar em crise o tempo todo com pessoas. Enquanto, na verdade, a nossa luta, a nossa batalha é espiritual. 100% espiritual, irmãos. 100%. Por quê? Porque as pessoas que se voltam contra nós muitas vezes é porque são usadas pelo maligno. São usadas. E o maligno ele tem facilidade de usar as pessoas. Tem facilidade. Tem facilidade de usarmos pessoas que têm autoridade. Autoridade e usa mesmo. E aí, o que cabe a nós, irmãos, é lutar contra tudo isso. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos e que a graça, irmãos, a graça e a paz de Cristo venha reinar na vida dos irmãos. O entendimento da verdade nunca venha faltar, irmãos. Que Jesus sempre venha ser o nosso exemplo todos os dias. Vamos orar, irmão Luiz?